Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou segurança pessoal Fábio Macedo. E hoje eu vim visitar aqui, esse fera da proteção executiva da área da segurança privada, o Magno. Tudo bem, Magnão? Olha, legal. Beleza? Bacana, cara. Valeu por você abrir as portas da sua casa. E hoje vim aqui sugar muita informação para mim e para vocês. Vamos falar um pouco aqui da proteção executiva, referente à pandemia, o que pode ser feito, algumas dicas, tá ok? E aí, Magnão? Legal, legal. Fabião, primeiro assim, obrigado pela oportunidade, né? Eu admiro bastante o trabalho que você está fazendo, esse projeto. Eu acho que é um legado que você está construindo, né? E acho que merece todo o apoio. O carinho que você e a energia que você coloca, né, nesse projeto é muito bom, né? E eu acredito muito no resultado que você vai buscar com isso, né? E a gente precisa, Fábio, ao longo desse período nosso, fazer algumas avaliações, né? Como pessoa, como um profissional. E nos últimos tempos, o que eu tenho feito? Também repensado o modelo de trabalho que eu tenho feito até hoje e o que eu preciso fazer, né, de novo. E eu estou remodelando hoje, por exemplo, a questão dos treinamentos. Para mim, é muito importante entender o seguinte: o que o treinamento representa na vida de um profissional de segurança pessoal, né? Então, tem dois caminhos. O primeiro, Fabião, é que eu vejo assim, se a gente pegar aquele modelo daquele processo do chá, então o que é o chá? Você pega o conhecimento, habilidade e atitude. O treinamento ele te coloca conhecimento e habilidade. Então você acaba agregando esses valores, mas a atitude te falta. Por que ela falta, Fabio? Todo profissional de segurança e qualquer atividade fim, né, vamos falar assim, não importa se o cara é um operador, se ele é um guerreiro, se ele é um caçador, se é um operacional, se é um combatente, se é um soldado, vamos colocar todo mundo no mesmo, né, na mesma aeronave e entender o seguinte: qual que é o meu papel? Meu papel é defender vidas. Então eu preciso proteger vidas. E existe o fator risco. E o risco ele sempre será iminente, do primeiro dia ao último dia da tua atividade profissional. A grande questão é que você treina, só que a constância desse treino não é uma coisa que você, na realidade, assim, é habitual. Ou você tem repetição naquilo que você faz. Então, o que nós temos? Você tem o conhecimento, você tem a habilidade, você entende a técnica, você conheceu a técnica, mas a atitude, ela acaba sendo suprimida. Por que isso? Porque você não repete a ação. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Quando você, na realidade, treina, você muitas vezes vai para o clube de tiro descansado, toma um café, né? Você está equipado, só que você está dentro de uma zona de conforto. E essa zona de conforto, você se prepara para o tiro, você tem um alvo, você tem um saque, você dá o disparo, mas tudo acontece dentro de um ambiente de conforto. Só que a tua atividade hoje, que é proteger vidas, pode ocorrer algumas situações fora de um ambiente de conforto. E isso você nunca testou, Fábio, né? Eu digo a gente. Então, assim, o Magno, por exemplo, o que eu deveria testar na minha vida? Hoje, eu sei em quanto tempo eu consigo sacar e dar um disparo. Eu já medi isso. Você, Fábio, já testou isso, né? O Fábio já testou a questão de um saque com tiro de deslocamento e descarregar um carregador, trocar o carregador e descarregar o carregador. Em quanto tempo o Fábio faz isso? Então a gente não mede isso. E isso está dentro da classificação da atitude, né? Que o Fábio já conhece, já tem o conhecimento, ele tem habilidade, mas a atitude ainda não foi medida. E a gente precisa medir a atitude, Fábio. E onde que eu falo de medir a atitude? A nossa mente e o nosso corpo, ele trai a gente. A gente acha que não. Mas, assim, a minha mente, ela sempre vai me projetar a um quesito de conforto. O que é o conforto? Estar dentro da minha casa, protegido,
alimentado, sofá, controle remoto da TV, quero uma água gelada, filho, busca uma água gelada, né? Então é uma condição de conforto. Só que eu, como operador, como um operacional, como um guerreiro, como um soldado, como o que for, eu tenho que, na realidade, sair da zona de conforto e me medir, ter uma lida no desconforto. E a gente não mede isso. Então, todo operador, ele precisa medir ele numa condição de desconforto, Fabio. Então, aonde eu quero chegar também? O Fábio já fez uma série de tiros depois de um dia de serviço, no final do expediente, dobrando o serviço, né, exausto fisicamente, e de repente foi lá com uma lei de tiro e se exigiu. Então eu preciso entender isso, né? É aí que a gente sabe que se a resposta sua, ela será performática e eficiente. Então, qual que é a ideia hoje de você realmente entender e fechar esse processo do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Você precisa se medir na atitude. Então, é como defesa pessoal. Você já veio do serviço, mas você precisa fazer um rola da forma que você está. E às vezes você vai para um tatame, né? Já com um uniforme característico. Ou sem o cinto, onde está faltando a lanterna, a lâmina, carregador, arma, e você faz o rola. Só que o seu dia habitual, você trabalha com aquilo, entende, Fabio? É como profissional de segurança, ficaria esquisito você falar que ele, por exemplo, o cara que trabalha de terno, ele, em alguma vez na vida, ele já foi fazer um treino de defesa pessoal de terno? Não. Porque a gente se coloca numa condição de conforto e fala, puta, eu vou no tatame, e o tatame tem lá, né, as lâminas, tem, poxa, raspa de pneu, placas, tudo confortável. E aí você pega, por exemplo, um modelo que o Charneski, hoje ele aplica no treinamento. Rusticidade. Então lá ele fala até da brita. Porque você vai entrar numa condição de uma luta corporal no asfalto. E aí você precisa se medir, Fabio, nessa condição. Então, assim, o que eu penso e repenso, né? Quais são as dicas que eu gostaria de dar para um operador, ou para um operacional, ou o cara que na verdade ele é o guerreiro? Primeiro, a gente tem que aprender a controlar a mente e o corpo. Então, a mente e o corpo, ela é parte de você. Ela não domina você. Então, você precisa controlar isso e desencadear a condição de atitude e você se testar na situação de desconforto. Então, de repente, assim, alguns modelos, né? Vale a pena você, antes de uma linha de tiro, você pagar 10 flexões rápidas, dar um sprint, um tiro rápido, retornar, e aí você dá uma sequência de tiro. Você vai entender que a resposta ela é diferente. Muito. Porque aquilo ali alterou o seu batimento cardíaco. Aquilo a adrenalina já está mil. Já está mil. Só que ali, Fabião, é um cenário meio que típico do que você pegaria numa situação ambiente. Exatamente. De um conflito, de um evento crítico. Então eu preciso entender isso, né? É uma outra condição que é muito importante para a gente. Só cortando você, Magno, o que o Magno quer dizer aqui, bem resumidamente, que hoje eu tenho que ser melhor que fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. É eu contra eu mesmo. Não é eu tenho que ser melhor que o fulano, Beltrano, não. É eu contra eu mesmo. Cada dia eu tenho que provar isso para mim mesmo. Isso. E o nome disso é performance. Então, se eu, por exemplo, o que eu defendo hoje? A última vez, de repente, nós tivemos um treino, né, Fábio? Foi 2020, não é isso? Não? Foi. Meio do ano passado. Exato. De lá pra cá, qual foi outro treinamento que você fez? Direção e tiro, clube de tiro. Então, mais 2, né? Mais 2. Só que a gente manteve ativo. Sim. No chá. Sim. Conhecimento e habilidade. Sim. Atitude, ela não é medida. E aí, qual que é a dica que eu dou? Você mede a atitude de um operador numa condição do exercício contínuo. Treinos curtos. Então, mais essencial e importante de você, por exemplo, ter efetividade no tiro, é o bom saque.
O saque é assim, quem sacou e atirou primeiro e acertou o alvo, óbvio, já leva vantagem. Mas se eu não tiver um bom saque e efetivamente um bom engajamento, como é que vai ser o meu tiro? E isso, Fábio, eu só consigo se eu tiver uma prática diária. Isso pode ser a seco, até em casa, né? Um saque rápido. Só que todo dia. Então, o que eu acho que é legal? A gente tem 24 horas do dia, né? Quanto tempo, Fábio, dessas 24 horas, com exceção do expediente de trabalho, óbvio, né? E o período de descanso, você dedica para o seu aprimoramento? Eu faço isso antes do serviço. Toda vez que eu vou me equipar antes do serviço, eu faço uma Todo dia? Todo dia. Então, todo dia. você... Não fazia. Eu não fazia isso. É. Comecei a fazer coisa de uns 4 meses para cá. Legal. Não fazia. Mas isso já é bom. Isso já, na verdade, você está ativando a atitude. Então, você está fechando aquela condição triangular do processo chá, né? E você tem aprimoramento constante. E o que isso vai fazer? Isso a longo prazo, Fábio, isso te dá uma eficiência, né? Em que sentido? Alguns chamavam antigamente de memória muscular, mensagem cognitiva, não importa, né? Eu não vou me ater à nomenclatura. Mas, na realidade, é a resposta. Então, instintivamente, você vai responder porque você saca bem, né? Você faz isso diariamente. Não adianta eu conhecer a técnica, Fábio, e eu, na realidade, não praticá-la. Isso numa constância. O que é ruim? O que acontece? Eu tenho amigos hoje que trabalham 10, 12 anos com uma família. Só que ele fica, já cansei de falar, mas depende de reciclagem. A cada 2 anos vai para o centro de mexer com armamento. Uhum. Isso é horrível. E assim, o que ele poderia complementar com isso? Tomar algumas iniciativas, né? Primeiro assim, entender que esse treino curto, né? 2, 3 minutos, 4 minutos. Você vê hoje, por exemplo, pela internet, que as pessoas estão deixando um pouco de lado esse negócio de academia de 1 hora, 2 horas, e elas estão fazendo em casa, né? Por exemplo, treinos de 5, 6, 7 minutos, né? Condicionamento físico. Eu assim, eu não vou, de repente, me atrever a falar que eu sou leigo no assunto, né? Mas eu acredito que isso tem uma resposta muito eficiente, né? Porque você pratica isso diariamente, né? Eu tenho, por exemplo, minha esposa aqui que ela faz 5 minutos de exercício, no outro dia ela está com as pernas doendo, né? Então, assim, e no outro dia ela continua fazendo. Então, a continuidade disso, você consegue uma condição performática melhor, uma proficiência melhor a longo prazo. Agora, o que eu preciso realmente alinhar esse treino curto? Fábio, qual que é a técnica que eu escolhi para mim? Preciso entender isso. Eu vou, assim, também não vou entrar no mérito, discutir. Mas é bom que conheça modelos. as duas, né? Ou 3, ou 4. E a técnica, Exato. Você precisa entender o seguinte, eu costumo falar que é a técnica Magnum, a técnica Fábio, a técnica Queiroz, Avelino, André, E por que a técnica Magnum? Porque eu aprendi elas, eu entendo para mim, aquela que me dá uma pronta resposta eficiente, porque a técnica, você primeiro é o seguinte, você precisa conhecer ela e você precisa confiar nela. Por mais que uma pessoa te mostre uma técnica, se você não confia nela, você não vai aplicar, você não vai ter aplicabilidade dela no seu dia a dia, não adianta. Exato. É como, por exemplo, a gente, é muito polêmico, né? Você discutir, trabalhar com ou sem munição na câmara. É polêmico. Se você falar, Magno, você, cara, para mim a munição na câmara pronto emprego. Esse é o modelo que eu entendi para mim, Magno, que para mim é eficiente. Por quê? Eu levo para mim 2 condições bem simples. A simplicidade do movimento, pouco movimento. Então, quanto menos movimento eu fizer dentro da minha área de trabalho, melhor. Então, esse pouco movimento tem que ser simples. Então, quanto mais movimento eu tiver que fazer para responder um ataque, eu entendo na minha mente que eu perco uma fração de segundo de tempo. Então, o que eu entendi? Eu gosto do pouco movimento simples, né? Pouca resistência de movimento. E aí eu defino, por exemplo, o Fábio, ele tem uma área de trabalho operacional. Se eu trabalhar com saque velado, Magno, eu gosto de trabalhar com arma, na realidade, nessa posição, frontal. Então você saca, né?
primeiro você tem que avaliar, por exemplo, qual que é o repertório de equipamento, a gente vai chegar nisso, mas ter, por exemplo, uma camiseta que não atrapalhe o teu saque. E aí você pega colegas, por exemplo, que eu já vi colegas trabalhando de camisa polo, agarradinha, porque o cara, né, tem um bom porte físico. Eu não gosto de camisa agarradinha porque eu tô meio fortinho. Então, quanto mais larguinha, melhor. É assim? Então, melhor. Mas o quanto isso me atrapalha, Fabio? Outra coisa, se de repente eu trabalho com uma gandola tática, então assim, como que é o meu saque? Eu gosto do frontal, né? Eu decido isso para mim. Eu entendo que existe o saque velado lateral, sim, eu ensino isso. Por quê, Fábio? Porque muitos agentes trabalham, né, com o cinto, terno ou um casaco, a arma ela está ostensiva e essa arma ela está na parte lateral do corpo. Então, se ele vai trabalhar de forma velada, eu entendo que seria bom para ele manter a arma na lateral. Entendo assim. Porque se você pegar, por exemplo, o pessoal fala da memória muscular, né? Todo mundo colocou vários termos agora, mas vamos manter essa daí. A mensagem que o teu cérebro vai manter é a seguinte: é buscar essa arma aqui. Então, você não pode, né, destoar mensagem de comportamento que você não faz habitualmente. Mas eu, Magno, é sempre na frente. E ela comigo. A questão, Magno, é assim, ainda mais dirigindo, você está embarcado, arma debaixo da perna. Entendeu? Isso é muito particular de cada um. Eu mesmo, a minha arma é sempre no couro, ela faz parte do meu corpo. Porque se eu precisar desembarcar, eu posso sair correndo e esquecer ela lá no banco. Isso. Então, isso anda comigo, sempre. E eu penso assim também. Mas há pessoas que trabalham é com muito ela relativo isso. Abaixo, assim, é bastante polêmico também. Eu respeito todas elas, né? Por exemplo, se você fala assim, até israelense, onde você não trabalha com munição na cama, eu respeito muito. Existe um fundamento. Aquilo não é por acaso, Fabio. Existe uma necessidade daquilo. Eu, para mim, não emprego, mas respeito. Conheço por necessidade de entender a técnica. Exato. Né? Treino por necessidade de aprender a técnica. Mas, assim, habitualmente, no processo chá, a atitude, para mim, ela é pronto emprego. Agora, sim, o que eu acho que a gente precisa também entender como operador? Movimento simples, entender qual que é a sua área de trabalho, dominar a mente, aonde você precisa se testar. De que forma? Nas zonas de desconforto, você precisa entender isto, fazer um treino rústico, rusticidade. Da forma que você está, Fabião, vai com rola. Da forma que você está, vamos fazer um treino tático, fim de expediente, depois do almoço. Então, às vezes o cara bate uma feijoada, comeu aquela rabada, e aí vamos fazer um treino. Porque pode acontecer isso na rua. Isso, porque assim, o cenário de desconforto pode acontecer. Pode. Agora a pergunta, Fabio, alguma vez na minha vida operacional eu testei isso? Não. Então. Não. E aí você como operador, como os demais, precisam testar isso. Né? A gente estava discutindo há pouco tempo, né, Fabio? A minha forma do treino de tiro. Se eu dou 10 disparos, eu acertei 9, eu não quero saber dos 9, mas um tiro foi para fora. Eu preciso performar ele. Primeiro entender por que esse tiro saiu. Né? Qual foi o motivo? Né? Empunhadura, então o trabalho realmente de fixação, será que é ansiedade, respiração, cansaço físico, esgotamento, estou saturado do tiro, então esse aqui eu vou dar mesmo porque eu já acertei 9, autoconfiança. Autoconfiança. E aí eu preciso performar o seguinte: esse tiro que saiu lá fora, eu preciso ajustar ele. Então, primeiro eu entendo o motivo e trago ele para minha eficiência. Né? Então, o que é sempre importante hoje? É você, na realidade, buscar se testar. Então, treine, avalie o teu treino e, Fabião, você tem que ter análise de correção e de melhoria, é o que você falou. Hoje, a gente tem que procurar sempre ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Isso é uma constância. Então, a correção ela é necessária. Eu sou instrutor, vamos falar assim, há 30 anos. Só que eu sou um eterno aprendiz.
Eu tenho que ser um eterno aprendiz, Fábio. Eu tenho que me despir daquela questão de eu sou um instrutor, de eu ser o cara, né? E de repente olhar, tudo, né? olhar um aluno e falar, poxa, cara, faz isso de novo, que eu gostei. Eu queria que você, né, me ensinasse. Isso é bom. E quando você é um eterno aprendiz, você na verdade você está em constante desenvolvimento, constante evolução, você está performando sempre melhor. E aí você começa a analisar o que você precisa melhorar. E aí são coisas que são casadas, né? A gente já falou de trabalhar a mente, dominar a mente, então vamos testar a parte de desconforto, legal. Corpo. O corpo do agente, Fabio, ele também é ferramenta de trabalho. Exatamente. A gente fala muito sobre isso. Corpo Então, e mente tem que estar nada lá. e a parte espiritual também, né? Mas a gente não vai entrar nesse contexto. Sim. Eu acho que corpo e mente, você tem que dominar isso. Não pode ser a mente e o corpo dominar você. Não pode. Quando que eu falo que a mente domina você? Senta e descansa. Relaxa. O VIP está guardado, dá uma relaxada no carro. A mente está dominando você. O VIP está lá na residência, pô, fica num cantinho, dá uma relaxada. A mente está dominando você. Ela está te mantendo sempre na zona de conforto. Mas você é um operador, você tem que ter pronta resposta. Exatamente. E a pronta resposta vai acontecer na zona de conforto. Então a mente é isso. O corpo é a mesma coisa. Descansa. Come. Né? Cara, eu vou na padaria, vou de carro, não vou a pé. Né? Bom guerreiro, você fala assim, poxa, 5 horas da manhã, acordar, você tem dificuldade de acordar às 5 horas da manhã? Ou não? Você, banho frio, você toma um banho frio? Se dê certo, cara. Por que banho frio? Ele, na verdade, ele ativa os seus reflexos neurais. Ele cura ressaca. Quando eu tomo umas, aquela que a gente já tomou, né? Ó, você falou aqui levanta às 5 horas da manhã, eu coloquei sempre na minha mente. O meu treino ele inicia às 6 horas da manhã. 5 horas eu acordo, 6 horas eu estou no tatame. Dependendo do horário que eu encerrei, à noite o serviço, eu vou ou pro tatame, eu vou puxar um ferro, ou eu vou correr, alguma coisa. Mas sempre estou treinando. A gente sempre fala isso para vocês, corpo e mente tem que estar... não tenho tempo. Não, o tempo quem faz é nós mesmos. E aí, pegar um gancho bacana sobre isso, né? O que eu vejo assim? Eu não sou mais um operador de campo, né? Nem por isso, Fabio, eu tenho que relaxar da forma que eu estou. Então, eu preciso me cobrar. Então, isso eu sei, assim, e aceito humildemente isso. O Magno precisa melhorar, cara. Eu não posso ficar nessa zona de conforto. Porque eu tenho que defender os meus também, Fabio. Por mais que eu não esteja no campo, eu não atue mais em campo, mas eu tenho minha família. A violência, ela está aqui fora. E às vezes a pessoa fala, não, eu trabalho num posto tranquilo. O meu VIP ele não é assediado. O meu VIP ele nunca teve um histórico de ameaça. Aqui é sem novidade, não acontece aqui nada. É tranquilo, então aqui o VIP deixa. O VIP é amigo meu, né? Então o VIP é tranquilo. Ele vai te induzir na zona de conforto. Só que assim, a gente tem um X nas costas. Exatamente. Né? Então, esse lance, o que é importante entender? A gente falou da mente e vamos falar do corpo. O corpo, qual que é a real necessidade de você manter o corpo, na verdade, muito bem fisicamente? Primeiro, assim, eu recomendo, aconselho e, poxa, eu sempre valorizo pessoas que buscam praticar alguma arte marcial. Fábio, independente de qual. Independente. Qual? Exatamente. Seja o judô, karatê, o Gil, Muay Thai, Krav Maga, sistema. Eu tenho a minha preferência. Eu entendo isso. Mas é importante você manter isso. Ou, ao menos, você manter um condicionamento físico. Um exercício diário. Um exemplo assim que o próprio Queiroz. Queiroizão, cara, você é uma lição pra mim, cara. Eu te admiro, respeito o que você faz. 52 anos. Cara, isso aí vai longe, cara. Então, assim, o que ele faz, assim, o Queiroz faz diariamente, isso, além de você entusiasmar e inspirar as pessoas,
Isso é um tapa na cara. Fala assim, ô filhão, o corpo não domina eu domino o meu corpo. Então ele vai lá e pratica, né? Então isso eu acho muito bacana. E é uma forma de incentivar os demais, e precisa ser feito assim, né? Ele amarra aquele lencinho dele lá. Parecendo um chiclete com banana. É. Mas assim, cara, parabéns, assim, poxa, eu tiro meu chapéu e muita gratidão por isso aí, Heróis, é uma lição mesmo. Agora, assim, qual que é eu vejo assim, taticamente falando, Fabião, por que que o corpo, estando numa condição aprimorada, é importante? Além da resistência, além de você ter realmente a condição de você, né, processo de resistência física, né, maniabilidade, então você consegue, às vezes, por exemplo, tiver que cair, você cai, tiver que rastejar, você rasteja, enfim. Existe um ponto crucial que destoa de uma pessoa que é sedentária, como eu, de um operador em constante movimentação. Por exemplo, assim, Fabio, isso é muito importante. No momento crítico, vamos falar assim, uma troca de tiro, um assalto, violência urbana, uma agressão, alguém que de repente quebra uma garrafa e vem para cima do teu protegido, enfim, qualquer coisa. Naturalmente, o que vai acontecer com o nosso organismo? Ele vai ter uma alteração fisiológica, né? E o que a gente tem hoje como batimento cardíaco, que seria aí de 60, 70 batimentos cardíacos, a gente vai gerar um pico de 180 a 220 batimentos por minuto. Eu estou dando mais ou menos uma média, né? Eu não sei se chega a isso, mas eu sei porque eu li, estudei e avaliei sobre isso. Então, automaticamente você vai ter um pico. Um cara como eu, Fábio, que está sedentário, eu vou ter enormes dificuldades na percepção de uma ação. Por quê? E é muito rápido. Então, só que assim, aconteceu, bum, o coração vai ao pico. O grande problema é que o cérebro, o meu cérebro, ele não entendeu por que aconteceu isso. E quando ele foi no pico, o cérebro se preocupa, o coração que é um órgão vital que manda oxigenação para ele e fala, meu, o que está acontecendo com ele? E aí qual que é a resposta fisiológica? O cérebro ele começa a interromper algumas ações mecânicas. Por isso que às vezes nasce o estado de choque, pânico, um desmaio. O famoso colar as placas. O cara cola a Fica placa, em choque, Fábio. né? Mas assim, eu posso falar uma coisa para você, cara? Eu acredito muito nisso. Isso não é sinal de covardia. É um sinal que o corpo emitiu para você. É físico. Físico. Só que assim, é exatamente isso que eu estou falando. Assim, o cérebro, ele viu o que aconteceu, ele não entendeu, então ele trava o cara até oxigenar e ver. Exatamente. Agora pega o Fábio, que está numa atividade física, pega o Queiroz, que está numa atividade física ali, né, constante. O coração ele vai 180, 220, ele vai. Só que o cérebro já sabe que vai, porque você customizou isso. Para ele, ele fala, meu, eu sei que ele vai. Então, como é que o cérebro vai responder? Nada. Você domina a sua ação. Aí vai a técnica. Bacana isso, hein? Aí vai a resposta motora, psíquica, técnica, agilidade. Aí entra tudo, porque ele sabe que isso acontece sempre. Você já tem um motor amaciado, já customizado. Não há uma interferência. Entende ou não? Sim. Então, assim, e eu não estou falando isso aí de uma forma bem leiga, não. Eu pesquisei muito sobre isso, Fabião. E eu vejo que grandes operadores em situações de cenários de troca de tiro e estresse, muitos daqueles que, por exemplo, treinam, conhecem táticas, técnicas, só que está sedentário, o cara cola. Né? Então, e não, de novo, não é sinal de covardia. Então, a mente e o corpo, você tem que dominar isso. Então, o lado que eu digo do corpo, você valorizar, é esse quesito. Entende? Então, Sim. isso pra gente é bom. Sim. Então, a gente fechou a mente e o corpo. Agora é o seguinte, qual que é o meu repertório, que na verdade, no qual eu me encaixo nisso? Quais são as técnicas no qual eu domino? Gente, Magno, vamos parar. O vídeo está ficando muito longo, tá muito bom.
e a gente vai continuar falando isso aí no próximo vídeo. Tá Ok? joia? Gente, até o próximo vídeo. Força e honra. Boa.